Paz do Senhor, meus irmãos. Tava dirigindo aí, pensando aqui na vida, e falei, vou parar e vou gravar um vídeo e vou postar para ajudar alguém. As pessoas conversam com a gente, né, ligam pra gente, vê a dificuldade das pessoas em algumas coisas. Meus irmãos, tudo nessa vida que a gente quiser, é necessário que a gente sacrifique para poder conseguir. O que é sacrificar? Esforçar, lutar pelo aquilo que a gente quer, dedicar pelo aquilo que a gente quer. O sacrifício perfeito é o sacrifício do Senhor Jesus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos saber, Deus deixou a sua glória, deixou o céu maravilhoso, habitou corporalmente no corpo do seu Filho Jesus entre nós, foi crucificado na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Através da morte do Senhor Jesus, nós recebemos a salvação. Deus nos restituiu, através do sacrifício do Senhor Jesus, aquilo que o homem perdeu quando Adão e Eva desobedeceu a Deus, dando ouvido à voz de Satanás, entraram em pecado contra Deus e perderam a comunhão com Deus. Pela desobediência de Adão, o homem perdeu a comunhão com Deus. Pela obediência do Senhor Jesus, o homem recebeu a misericórdia, a graça, o amor de Deus, o direito, pelo sangue de Jesus Cristo, de voltar a ter a comunhão com Deus. Mas tudo isso precisa de sacrifício. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. O sangue dele é poderoso para nos santificar, nos perdoar. Quando Jesus morreu e derramou seu sangue, pelo sangue de Jesus nós somos santificados. Depois que a gente conhecemos o Evangelho, conhecemos do Senhor Jesus e somos batizados no nome do Senhor Jesus, como os apóstolos nos ensinou, pela palavra de Deus, aí a gente não está mais andando em ignorância, mas sim de acordo com a palavra de Deus, crescendo, conhecendo, aprendendo da palavra de Deus, como agradar a Deus. Isso é para aqueles que querem agradar a Deus. Depois da gente conhecer a palavra de Deus, o nosso sacrifício é de deixar as nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Aquele que ama a Deus, a sua vontade é fazer a vontade de Deus. Aquele que ama a si mesmo, ele faz tudo aquilo que lhe agrada. Vou mudar aqui um pouco para o lado financeiro, só para vocês entenderem. Já viu que as pessoas que se dão bem na vida financeiramente, eles tomam decisão que no momento não causa nenhum prazer, mas são decisão de sacrifício. Deixam de fazer aquilo que eles querem fazer para poder juntar um dinheiro e investir em alguma coisa. Já tem, por outro lado, pessoas que tudo que ganha só preocupa com o prazer daquele momento. Claro que tem pessoas que o que ganha, eles cuidam com o maior cuidado para não desperdiçar nada do que ganhou, e nem assim não dá, porque o salário é muito pouco. Mas eu estou falando de pessoas que ganham um pouco mais. E as pessoas que só pensam no momento, só pensam no agora, pessoas que compram roupa que não tem condição, depois fica pagando aquilo em cartão de crédito, só para aparecer para as outras pessoas que ele tem uma roupa boa, se preocupa muito com a aparência, com o carro que anda, com a casa que habita, só preocupa com o momento, não se preocupa com o futuro.
Essas pessoas, na maioria das vezes, vão ter um futuro incerto. Quando o ser humano se preocupa em agradar outro ser humano, a queda é certeira. A moda passa. Nos meus anos de vida, quantas diferentes modas vieram e hoje não existe mais. O que antes era a moda, hoje é ridículo. Mas a palavra de Deus permanece para sempre, ela não muda. As igrejas estão mudando, o povo está mudando, mas a palavra de Deus continua a mesma. Se você quer agradar a Deus, investe na vida eterna. Investe em fazer o bem hoje. Investe em obedecer a Deus hoje. Não seja só mais um que só lembra de Deus na hora da doença, na hora do problema, na hora da morte, no dia do velório. Deus não é bobo. Ele é santíssimo. Deus conhece as intenções do nosso coração. Invista na sua vida eterna. Se a sua felicidade, o seu sucesso foi conquistado ou está sendo conquistado através do sofrimento de outras pessoas, você vai pagar um preço muito alto pela sua escolha. O Senhor Jesus falou que o salário do pecado é a morte. Ele não está dizendo sobre a morte física do velório. Ele está falando sobre o fogo do inferno. Então tem pessoas que só pensam no momento. Eu quero ficar bem de vida, eu quero realizar meus sonhos. E não tem nada, eu não tenho nada contra isso. Quero que todos sejam abençoados, felizes, conquistem seus sonhos. Mas em primeiro lugar, lembre-se que existe um Deus no céu que não dorme, que não descansa, que não tira as férias, e que Ele está olhando para essa terra. Ele é tão misericordioso que o pecado do ser humano é tão grande que Ele tem tido paciência e não destruiu a terra ainda. Mas Ele diz que vai destruir essa terra. O livro de Sofonias fala que o Senhor vai destruir a terra com fogo. Primeira vez que foi com água e agora vai ser com fogo. Eu vou deixar esse vídeo bem curto, mas medita no que você está fazendo da sua vida, porque um dia você vai prestar conta com Deus. Se você está vivendo o pecado, se você reconhece através dessa palavra que a vida que você está levando não está agradando a Deus, eu te aconselho a se arrepender agora, aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ser batizado no nome do Senhor Jesus, receber o perdão de Deus, receber o perdão do Senhor e passar a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Para de acreditar em pastor, para de acreditar em tudo que você vê pela internet ou nas igrejas. Eu estou falando da sua salvação. Vai você mesmo estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, porque nesse investimento você não pode errar, você não pode falhar. Já foi em cemitério, no velório, e as pessoas estão lá, ele está descansando com o Senhor. Mentira, você sabe que não está. Você sabe que ele era um bêbado, você sabe que ele era um drogado, você sabe que ele era uma mulher que levava uma vida em pecado diante de Deus, um homem que levava uma vida em pecado diante de Deus. Até quando o ser humano vai ficar mentindo para si mesmo? Vai nas igrejas no dia do velório, o pastor, o padre está lá. Ele está num lugar muito melhor que nós. Será? É isso que a palavra de Deus diz ou é isso que o homem quer? Porque o que nós queremos não importa para Deus. Se o que nós queremos importasse para Deus sobre a salvação, porque Ele deixou a palavra de Deus escrita, nos dando mandamento e escrito bem claro: por que me chamais Senhor, Senhor, e não me obedeceis?
Porque ele deixou escrito: aquele que quer entrar no reino de Deus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque ele deixou escrito: porfiar por entrar pelo caminho estreito, porque espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que estão entrando por este caminho de perdição. Será porque ele disse na sua palavra: os bêbados não herdarão o reino do céu de Deus, o reino dos céus? As prostitutas, os adúlteros, os homossexuais, as lesbianas, os homicidas, os feiticeiros, os idólatras não herdarão o reino de Deus? Será que ele deixou isso escrito só por ter escrito? O que importa mesmo é o que o nosso coração diz? Medita nisso. O Senhor Jesus disse: aquele que não crê em mim, eu não julgo. As palavras que eu prego, ou as palavras que eu falo, essa o julgarão no último dia. Então, medita nessas palavras e passa a viver a palavra de Deus, porque a volta do Senhor Jesus está próxima. E o que você tem por muito importante agora, com uma simples mudança na sua vida, você vai mudar os seus valores. Você já imaginou que o sonho do cego é simplesmente ver? O sonho do paralítico é simplesmente caminhar? Qual será o seu sonho depois da morte? Será os mesmos sonhos que você tem agora? Será que depois da morte você vai descobrir que tudo que você fez foi em vão? Medita nessas palavras. Que Deus vos abençoe em um santo nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos.